Eu espero, durante uns 3 próximos domingos que eu tiver a oportunidade de pregar, estar falando sobre avivamento, do ponto de vista bíblico, para que todos nós tenhamos consciência bíblica de como é o avivamento, para que nós não sejamos enganados com as coisas que andam acontecendo por aí. Mas o mais importante é que nós, como igreja local, tenhamos seriedade em buscar o avivamento para nós, não só como igreja, mas como família e como pessoa. E eu quero ler então com vocês um versículo apenas, e eu vou depois dizer o contexto que aconteceu essa escritura. Então eu preciso que vocês abram em Abacuque capítulo 3, o versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras e faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Que coisa, essa confissão, essa oração de confissão de Abacuque. Deus bendito e santo, eu li a tua palavra, que foi escrita pelo teu servo Abacuque, naqueles anos tão difíceis que ele vivia, mas ele não deixava de ser usado por ti e para falar com o teu povo, em períodos de exílio, em períodos de perseguição, em períodos de invasão da nação. Agora, Senhor, desse texto, nós queremos aprender, estar bem compreendido dentro do nosso coração e na nossa mente sobre avivamento bíblico. Então, Senhor, desperta-me e desperta a tua igreja agora, que teu Espírito tenha liberdade de fazer isto em nós. Amém. Quando é que o avivamento é necessário? Quando o avivamento é necessário? Como eu disse agora há pouco, o avivamento ele pode ser pessoal, na igreja, numa região e num país inteiro. Eu tenho exemplos aqui, depois eu vou mostrar para vocês, falar com vocês outro dia. Pessoas que já tiveram encontro com Jesus Cristo e o consideram como Senhor e Salvador, e fazem isto de todo o coração, além de considerar, confessam, testemunham de todo o coração que Ele é o Senhor, o Salvador. Mas pessoas assim, depois de algum tempo, pode, por algum motivo, se tornarem frias, apáticas, geladas com relação às coisas de Deus. Veja só, não estou dizendo em fazer algo na igreja, pode ser também, e principalmente, mas em relação a Deus, a sua vida em relação a Deus, e isto vai extravasar em frutos que serão oferecidos em gratidão a Deus dentro da igreja. Mas pessoas assim, elas tiveram um encontro com Jesus, o nome está escrito no livro da vida, mas de repente se apaga, aquela brasa que ficou fora da fogueira. E pessoas assim precisam ser despertadas, e despertadas com um avivamento. E o maior obstáculo para a experiência de avivamento pessoal
é a dificuldade que todos nós temos e a indisposição que todos nós temos de se humilhar e de confessar as nossas fraquezas a Deus e a quem está perto de nós e vive perto de nós. Como também essa pessoa não confessa as suas fraquezas, porque também tem dificuldade de crer na graça e na misericórdia do Senhor. E muitos textos da Bíblia falam que a multidão de pecados é de igual modo a multidão da graça que o Senhor despeja sobre nós. Mas de nenhuma forma a multidão da graça de Deus, ela pode ser explorada. Olha o que eu falei, explorada de uma forma oportunista, dando a você a liberdade para pecar. Nós somos livres realmente. Depois que encontramos com Cristo, nos rendemos a Cristo, nós somos livres, mas livres para não pecar, livres para reconhecer nossas fraquezas e confessá-las a Deus e pedir ajuda para que nós consigamos ficar em pé, estar firmes. Avivamento é ter uma vida totalmente controlada pelo Espírito de Deus, não significando que você estará livre de pecar, mas no mesmo momento que você pecar, sendo um homem, uma mulher controlada pelo Espírito de Deus, você tem a sua atenção chamada, a sua consciência tocada pelo Espírito de Deus. Quando você grita, quando você perde as estribeiras, e quando você se irrita com sua esposa, se ira com seus filhos, de uma forma carnal, mundana, isso é pecado. Não só também a desonestidade, a traição, a imoralidade, o adultério, fornicação, o lesbianismo, a prática do lesbianismo, a prática do homossexualismo e a prática exacerbada, carnal, mundana, do hétero também, porque o hétero peca da mesma forma que o homossexual peca quando ele não faz de acordo com a palavra de Deus. Então o avivamento é ter uma vida totalmente controlada pelo Espírito de Deus. Trata-se de uma convicção clara que nós temos, definida pelo Espírito de Deus, e você passa a depender totalmente dele. Você sabe que você depende dele em todas as situações emocionais, físicas, mesmo estando doente e muito doente, você depende de Deus. Ou mesmo não estando doente, mas você tem uma vida controlada pelo Espírito de Deus, você sabe que depende de Deus. Mesmo estando desempregado ou empregado, você sabe que depende de Deus. Avivamento é isso, é ter uma vida totalmente controlada pelo Espírito de Deus. E essa vida é vivida na plenitude do Espírito Santo. Por isso que o texto fala de rios de águas vivas fluindo do nosso ventre. Jesus fala isso, caracterizando que a ida dele, ele deixaria o Consolador, e o Consolador faria isso em nós. Agora, além de termos esse jorrar de água de dentro de nós, a vida vivida na plenitude do Espírito Santo, ela produz no crente
o fruto do Espírito. Então você vai exalar por onde andar o fruto do Espírito. Lá de Gálatas 5, 22 e 23. Se você olhar bem direitinho o livro de Atos dos Apóstolos, por muito tempo eu fui também ensinado de que a evidência do batismo no Espírito Santo era o falar em línguas. A gente pode falar em línguas, claro, depois do batismo no Espírito Santo, mas o principal motivo pelo qual somos batizados com o Espírito Santo é produzir o fruto do Espírito com coragem. Se você olhar o que aconteceu com Pedro depois do Pentecostes, um homem que não tinha tanto preparo, mas ele começou a falar sobre as Escrituras e sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e 3.000 homens foram salvos por Jesus naquele dia. Então, eu vejo que, por exemplo, eu vi na minha vida muitas pessoas cheias do Espírito Santo que não falavam línguas estranhas. Eu conheci. Agora, produzir um fruto do Espírito, uma enormidade. Era uma coisa maravilhosa. Gostava de estar perto dessas pessoas, porque eu seria alimentado com o fruto que ela produzia. E mesmo assim, todas essas pessoas que produzem tanto fruto do Espírito, sabem que ela não está isenta de pecar. E que nós pecamos todos os dias, e que nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias, e confessar nossos pecados todos os dias. Sabe que a pessoa necessita o tempo todo do perdão, da graça da misericórdia de Jesus Cristo, e que depende dele para viver. A Bíblia então contém essa oração de Abacuque, muito famosa. Ele era considerado um profeta menor, talvez pela quantidade de escritura que ele deixou. São 3 capítulos apenas. Mas o momento que ele vivia era um momento muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, ele profetizou entre o ano 610 a.C. até o ano 586 a.C. O ano de 586 a.C. foi a derrocada final de Jerusalém e a tomada final de Jerusalém e da destruição do templo. Nabucodonosor entrou pela Galileia, estava sitiando aquela montanha de Judá, e foi chegando, e mais de 100 anos antes, isso já tinha acontecido com os assírios tomando Israel, no ano 722, e agora era a Babilônia, o império da época. O império assírio já tinha passado, e aí Nabucodonosor, que era um recém-empossado rei, ele vai tomar os judeus, tomar Jerusalém. E nesse período é que Abacuque é usado por Deus para profetizar, no início do reinado de Nabucodonosor. E Naara diz assim, esta oração: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Era um momento de muita opressão ao povo judeu, por causa do seu próprio pecado. Não havia avivamento. O povo estava elameado pelo pecado. O povo de Deus tinha se misturado com outros deuses pagãos.
Eles tinham se prostituído com mulheres pagãs, e aquele povo não estava mais adorando o Senhor, e Deus então mandou uma disciplina tão séria, que foi o exílio babilônico, que durou de 70 anos. E Deus escolhe então esse inimigo de seu povo, para disciplinar quem? O próprio seu povo. Então havia em Judá muita iniquidade, e Abacuque pergunta a Deus, por que é que ele permite que o mal continue a prosperar? E por que o justo sofre tanto? Abacuque, se você ler, você vai ver isto. Essa semana eu pus o meu coração no Salmo 73, o Salmo de Asaf. Um salmo que Asaf diz a Deus assim com tanta, não é para abrir não, eu vou contar para vocês. Ele diz tanto a Deus sobre a prosperidade do ímpio, sobre o sucesso do ímpio, sobre a perseguição do ímpio. Ele faz a comparação da pobreza do crente, a pobreza do justo, a pobreza daquele que serve a Deus. Ele faz essa comparação com o ímpio, que é rico, que não tem doença. Leia em casa o Salmo 73. E Asaf depois, ele chega no final do Salmo, ele diz, Senhor, mas quem eu tenho além de ti no céu ou na terra? O ímpio, ele pode estar rico, ele pode ter sucesso, ele pode não ter doenças, e Asaf fala isso no Salmo, dizendo, eles não ficam doentes e nós ficamos, Senhor. Mas o que vale é que, o que é que eu tenho além de ti? Asaf fala isso para Deus. Nós não temos nada, irmãos, além do Senhor. A quem confiar, a quem se depender. E uma pessoa avivada é uma pessoa assim. E aí eu lembro de Abacuque para pregar para vocês hoje, como foi também na vigília, a Invelise que pregou sobre o livro de Esther, e fala sobre essa comparação entre a perseguição que o justo tem na vida e aquilo que o ímpio não tem. Que foi assunto, aliás, da nossa escola bíblica hoje, 1 de Pedro, capítulo 3, sobre o sofrimento do justo e a dor do justo. Então Abacuque faz isto, e ele pergunta para Deus, por que, Senhor? Por que o justo sofre tanto? E Abacuque estava vivendo em meio a esse turbilhão, em meio a tudo isto, e ele clama a Deus em meio a tudo isso e diz, aviva a tua obra no meio dos anos. E quando ele diz assim no versículo 2, no meio dos anos, ele atinge a nós aqui na Vila Romana. Não que ele soubesse que existia Brasil, América do Sul. Não, mas o Espírito de Deus dentro dele sabia que ele precisava orar e pedir por nós, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque o Espírito do Senhor sabia que viria, nesse tempo que estamos vivendo, muitos espíritos enganadores. E nós precisamos saber direitinho sobre isto. Penso que o profeta sabia que o melhor para as pessoas, famílias e para o país era que a obra do Senhor devesse ser sempre, sempre avivada. Pois é através de pessoas envolvidas nesta obra avivada que há possibilidades de a gente perceber o temor a Deus no coração das pessoas. Quando você é assaltado, como a tia Du foi esses dias aí, levaram o celular dela,
Quando você é assaltado, você sabe que essa pessoa não tem temor a Deus, mas a tia Du teme a Deus. A diferença está aí. A gente fica raivoso, irado na hora que é assaltado, mas depois que passa o tempo, você respira fundo, mas o pior é ele, o assaltante. Eu tenho a salvação, ele, se continuar nessa vida, possivelmente será morto por algum outro bandido, ou pela polícia, ou será preso, ou se ele morrer assim, ele não vai para o céu. Mas para nós que estamos envolvidos na obra de Deus, e nós queremos ver esse temor a Deus espalhado na nossa vizinhança, só é possível quando a igreja estiver bem avivada, e esse temor ao nome do Senhor, ele vai resplandecer a santidade de Deus na vida de nós crentes que tememos a Deus e que podemos passar isso para frente, porque o temor ao Senhor é a sabedoria que nós precisamos para viver, irmãos. Sem temor a Deus, você não vive com sabedoria. E uma obra de Deus avivada é uma obra que vai espalhar o temor a Deus nas pessoas, o temor do nome do Senhor, e a santidade de Deus, ela vai ser então de uma forma resplandecida, ela vai ser vista, ela vai ser seguida. Então, por isso que eu estou pregando sobre avivamento. A gente precisa orar por avivamento. Nós precisamos clamar por avivamento. E eu preciso me abrir para um novo avivamento, um reavivamento. Eu que já vivi tantos avivamentos. E pensando nessa profecia de Abacuque, e observando a igreja hoje aqui no Brasil, a família, a nossa terra, a nossa nação, vejo que nós temos que ter, como crentes, muita responsabilidade com esta oração do capítulo 3 de Abacuque. Muita responsabilidade. O avivamento é essencial para qualquer fase da história e para qualquer situação em que estejamos envolvidos, seja na bonança, ou na dificuldade, na riqueza, ou na pobreza, na saúde e na doença. O avivamento, eu lembrei aqui do juramento que eu peço para os noivos fazerem quando eles estão se casando. Porque a igreja, o povo de Deus, eu e você, ainda nós não casamos com o Senhor, mas nós temos que estar já envolvidos com esse casamento. Por isso que eu digo, o avivamento é necessário na bonança, na dificuldade, na riqueza ou na pobreza, na saúde e na doença. E nós estamos aguardando mais do que nunca a segunda vinda de Jesus. Então, mais do que nunca, nós precisamos de avivamento. Porque aqui ninguém sabe quando Jesus vai voltar. O Senhor mesmo se recusou a dar qualquer declaração sobre o dia de sua vinda. Por isso é que nós precisamos estar em constante prontidão, avivados, pensando em avivamento, para estarmos preparados para o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor. E quando pensarmos que ainda não é o dia, então é o dia que Jesus vai chegar, como diz lá em Mateus 24, 44. Você vê hoje as calamidades, os pecados, as injustiças, as iniquidades, são evidências em toda a história da humanidade. Eu posso agora estar vivendo um momento que eu tenho muita informação do que está acontecendo na Terra. E como nós temos quase 8 bilhões de pessoas na Terra,
Então, eu fico sabendo na mesma hora o que está acontecendo, o que aconteceu lá na China, lá na Coreia do Norte, na África, na Rússia, na Europa. Então a gente fica sabendo. Mas essas calamidades sempre existiram, numa menor proporção ou numa maior proporção, como a gente está vendo hoje. E quando a pessoa, às vezes perto de nós, perde o senso da moral totalmente, ela não sabe se é bom viver ou morrer. Então ela não sabe se pode matar ou não matar, então ela mata, porque não teme ao Senhor. E o problema maior hoje é que temos muita indiferença, muita superficialidade na própria igreja de Jesus, para entender e reagir a respeito de avivamento, a respeito dessas calamidades que a gente encara, de acordo com a palavra de Deus. Porque o avivamento, ele é medido de acordo com a palavra de Deus. E a gente às vezes se vê pensando fora da palavra de Deus para julgar calamidades, julgar crises, julgar pecados, injustiças. Nós temos que fazer isso de acordo com a palavra de Deus. E para isso precisamos de avivamento. Precisamos de avivamento porque o avivamento ele vai produzir em você um arrependimento tão grande. E é interessante que o avivamento ele produz no mesmo momento arrependimento e fé. Você se arrepende daquilo que você fez e nunca mais faz aquilo. E fé para acreditar na misericórdia e na graça do Senhor que te perdoou. Então, precisamos de avivamento. E o povo de Deus, a igreja da comunhão, precisa buscar com sinceridade o avivamento pessoal, coletivo para a igreja e para a sua família. E quando acontecer isso, irmãos, a gente tem que se preparar e estamos preparados. Deus começa a falar a nós, ao seu povo, e o povo obedece a palavra, começa a trabalhar debaixo da obediência na palavra. Se aquilo você entende que não é certo fazer, a palavra de Deus diz que não é bom fazer, eu não vou fazer, seja no trabalho, seja na escola. Colar, hoje tanta facilidade de colar, usando o celular, usando a internet, ou a balança enganosa de um comerciante. A gente tem que tomar cuidado, mas quando o Espírito Santo tocar e soprar sobre nós um avivamento, aí nós vamos dar atenção à palavra de Deus, e nós vamos obedecê-la, e nós vamos trabalhar também debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo. Quando você for a um hospital, as pessoas vão olhar para os seus olhos, sem te conhecer, mas os seus olhos mostram que você é um homem ou uma mulher que tem Deus e pode fazer a diferença naquele momento. E vocês vão enxergar, e nós vamos enxergar crianças cheias do Espírito Santo, que serão levantadas aqui para a obra de Deus. Adolescentes, juniores, juvenis, crianças, jovens, cheios do Espírito Santo, serão levantados para realizarem a obra de Deus. Homens e mulheres, famílias inteiras, cheias do Espírito Santo, serão levantadas para realizarem a obra de Deus. Igrejas cheias do Espírito Santo, que estarão prontas para em tempo e fora de tempo realizarem a obra de Deus. No avivamento, ninguém busca o que é de interesse pessoal, de fama, que vai trazer sucesso pessoal. Não,
O avivamento vai mostrar a outra pessoa que precisa. E aí nós vamos nos despertar para ajudar as outras pessoas, servindo, ensinando, cuidando. Isto é obra de Deus. Nós podemos comprovar isto olhando para um avivamento que aconteceu e está narrado na Bíblia. Quando aconteceu a chegada de Paulo em Éfeso, ajudado por outros discípulos, em 2 anos e meio, ele foi usado pelo Espírito de Deus de uma forma que foi tremendo aquilo que aconteceu em Éfeso. Eles realizaram a obra de Deus. E nessa ocasião, Éfeso tinha aproximadamente 250 mil pessoas. E todas as pessoas ouviram sobre a palavra de Deus. O que ocorreu ali foi um avivamento. E esse relato está lá no livro de Atos 19. Vocês se lembram? E até teve alguns da população de Éfeso queriam expulsar demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus, em nome daquele que Paulo prega, sai em nome de... E aí o demônio não saiu e deu uma surra neles. E o demônio falou: mas eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas e vocês, quem são? E avivamento, irmãos, é uma obra do Espírito Santo, onde o Espírito vence a carne. A sua carne tem falado muito mais alto. Você precisa de avivamento, para que o Espírito Santo, que habita no seu espírito, e o seu espírito possa vencer a carne. E aquilo que você alimenta mais dentro de você, ele vai prosperar. Se você alimenta mais a carne, você vai prosperar. Eu não vou terminar esse sermão. Eu só vou dizer e só vou ler e termino em 2 minutos. Quando é que o avivamento é necessário? E vou recomeçar aqui. Primeiro, quando a palavra de Deus é lida ou ouvida, mas não penetra, perde a sua autoridade. E ao invés de termos autoridade com a palavra, você não usa a palavra para falar com seus filhos, você não usa a palavra para falar com seus amigos, a palavra de Deus, você dá bons conselhos. Bom conselho até é bom, por isso que eu falo, bons conselhos, mas é diferente quando você usa a palavra de Deus para falar com seu filho. Quando é que o avivamento é necessário? Quando os deleites da vida são maiores que a comunhão com o Senhor. Em Lucas 8,14, eu preguei há pouco tempo aqui. Jesus explica sobre a semente semeada no espinho que foi sufocada. Isto indica deleites da vida, quando a sua fé, o seu amor por Jesus foi sufocado pelos deleites da vida. Terceiro, quando a conversa entre os crentes trata mais de assuntos seculares do que do relacionamento com Deus. Você precisa de avivamento. Quarto, quando o entretenimento, a TV, as revistas, a internet, o Facebook tomam mais o nosso tempo do que a palavra de Deus. Vocês lembram lá do Salmo 1, verso 2? O salmista ali, ele fala que antes o seu prazer está na lei do Senhor, o seu deleite está na lei do Senhor. Verso 2. Por isso que no verso 3 ele diz, o salmista, e tudo que ele faz dá certo. Quinto, quando as músicas mundanas são preferidas mais do que os louvores de adoração. Sexto, quando ficamos mais preocupados com a crise financeira do que com o estado crítico que anda a igreja de Jesus na terra. Sétimo, quando é que nós precisamos de avivamento?
quando somos mais preocupados em defender nossos pecados e transgressões, ao invés de nos arrepender e sermos restaurados pelo perdão de Deus. Quando existe avivamento, o avivamento ele cria um desgosto muito grande pelo pecado e pela iniquidade que, vez ou outra, cometemos. Quando é que o avivamento é pecado? 8. Quando achamos que desobedecer a palavra não é tão grave quanto desobedecer a ordem de um chefe que manda você usar balança duvidosa. 9. Quando é que o avivamento é necessário? Quando sentimos mais facilidade em perdoar a nós mesmos do que ao nosso irmão. 10. Quando temos mais medo de sermos humilhados por um irmão do que sermos condenados no juízo final. 11. Quando temos mais prazer em receber do que em dar. 12. Quando a busca pelo reino de Deus é secundária. Como Jesus falou lá no Sermão da Montanha, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. 13. Quando o amor ao dinheiro não nos preocupa, apesar de a Bíblia mostrar que o amor ao dinheiro é o abismo para todas as coisas. 14. Quando pensamentos impuros não provocam nenhum reboliço na consciência. Aí eu lembro de Colossenses 3, verso 5, quando Paulo escreve à igreja dizendo: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Eu fico em 14, tem muito mais. Vamos orar. Oh Deus, começo aqui, Senhor, com esta série falando sobre avivamento. Oh Deus, prepara a tua igreja aqui na Rua Tito, para entender a vida com Deus. E guarda-nos, Senhor, de pecar contra ti. Usa-nos em tuas mãos, de uma forma poderosa, como diz a tua palavra, e pela unção e poder do teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, derrama sobre nós o teu Espírito, e ajusta em nós, Senhor, de uma forma definitiva, aquilo que não te agrada, tira, e ajusta aquilo que te agrada. No nome de Jesus Cristo. E abençoa, Senhor, todas as famílias, toda essa igreja, aqueles que nos assistem, Senhor, pela internet durante essa próxima semana. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todo perigo, livra-nos do assaltante, livra-nos, Senhor, de pecar contra ti e de agir de uma forma intempestiva, Senhor, como fala a tua palavra, que nós não devemos fazer. Guarda-nos, Senhor, nosso coração, em nome de Jesus. Amém.